Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Vou começar orando aqui pelos dízimos e pelos dizimistas e ofertantes. Faz parte da nossa vida nós entregarmos ao Senhor as primícias de toda a nossa renda. E o Senhor diz assim: faça isso, faça segundo o propósito do seu coração. E Malaquias 3,10 diz que se nós trazermos o dízimo à casa do Senhor, é o único texto, um dos únicos textos, são poucos, que Deus fala, por exemplo, fazei prova de mim e vede o Deus que eu posso abrir. E lá tem 7 promessas que Deus dá para nós: abrir as portas do céu, fazer com que o seu dinheiro caia em terra fértil, repreende o devorador e muitos outros lá. Por isso que nós somos dizimistas e ofertantes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas sementes que foram plantadas no seu reino. São sementes eternas, ó Deus, onde os seus filhos e filhas, famílias, confiando no Senhor, participam do reino de Deus. E nós te pedimos que o Senhor dê a nós e a eles 100 vezes mais. E que a promessa que está, Senhor, em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, venha sobre todos nós. O Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre nós. Abre as portas, mova as águas, retira as pedras. Tudo aquilo que o seu povo precisa, Deus, o Senhor possa suprir em nome de Jesus. Abençoe esta igreja, esse ministério e as necessidades desse ministério, Senhor, que estejam diante de Ti, para que o Senhor possa nos ajudar a trazer homens e mulheres que possam contribuir para que esse propósito seja realizado e terminado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Sempre é uma honra. Tirar a máscara aqui, né? Não canso de agradecer aos irmãos, aos pastores, pastor Paulo, pastora Vera, todos os obreiros desta igreja, os irmãs e irmãos que nos acolheram com tanto amor, com tanto carinho, e nos permite que a gente participe juntamente com os irmãos do reino de Deus, nos dando a honra de ministrar a palavra, eu, a minha esposa, a minha família, minha sogra que está ali. Sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que eu admiro e amo muito. Minha sogra, Dona Maria, que orou muito por muitos anos, orou por mim. Muitas vezes fui salvo por causa das suas orações. Da minha esposa, que está sempre junto comigo. Uma bênção na minha vida, né? E eu sou muito mais uma bênção na vida dela do que ela na minha. Bonito, dos olhos verdes. Fui escolhido a dedo para ser seu marido. Fazer o quê, né? Mas, brincadeira, irmãos. Mas eu a amo. Meu filho que está aqui em Sorocaba também, está em casa agora, foi apresentado ao Senhor. Espero que um dia ele esteja aqui conosco, também compartilhando da palavra de Deus, voltando para os caminhos do Senhor. Eu respeito e amo muito toda a minha família. Estou bebendo água, irmãos, que eu estou com... Meus lábios estão secos. Eu já fui no médico para saber exatamente o que está acontecendo aqui. A idade vai chegando. Começa a faltar água no radiador, as mangueiras ficam furadas, né? Mas, nessa noite eu queria falar com você sobre o reino de Deus. A pergunta é, se Deus reina em você, né? O texto é em Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 22. Livro de Colossenses. A carta de Paulo à igreja em Colossos, do capítulo 1. Do capítulo 1, do versículo 13 ao 22. Irmãos, hoje eu estou falando assim para um público cristão já. Aqui hoje não tem nenhum visitante, nenhuma pessoa que não conhece a Jesus. Todos nós já conhecemos Jesus. E todos nós já passamos pelo sacrifício da cruz. Nós entendemos a morte. Todos nós entregamos a nossa vida para Jesus um dia, todos aqueles que estão aqui, esse público presente. Então, a partir daquele momento, nós
eu e você deixamos o reino das trevas, onde todos nós estávamos, e entramos e participamos e começamos a fazer parte do reino da luz. E nós temos que ter essa convicção. É essa convicção que vai nos moldar como cristão para frente. É essa convicção que vai fazer que você, no final da sua carreira cristã, como Paulo, você vai terminar bem ou mal. E a contagem para Deus, se você termina bem ou mal, é a quantidade de vidas que eu e você tiramos do inferno. Não só pregando nos púlpitos, eu sempre gosto de repetir isso, não só pregando nos púlpitos, não só pregando nos ministérios quando você canta aqui no altar de Deus, com todo empenho, toda dedicação, mas na sua vida, no seu dia a dia. A sua vida tem que falar mais do que suas palavras. Uma vez chegaram para Mahatma Gandhi, disseram para ele: olha, você está fazendo jejum pela sua nação, em vez da guerra ele preferiu o jejum. O primeiro-ministro da Índia, né, Mahatma Gandhi, em vez dele lutar pela libertação da opressão inglesa que dominava a Índia, ele jejuou por mais de 40 dias. E um cristão foi falar com ele, disse: olha, queria apresentar Cristo para você. Ele falou assim: eu conheço Cristo, conheço, ouvi falar, mas o Cristo que eu conheço não é o Cristo que você vive. Falou para esse cristão. Porque se fosse, eu não estaria aqui. Se fosse, eu mudaria a minha história. Eu faria diferente. Então, irmãos, nesse texto aqui, eu quero apresentar para vocês alguns pontos para nós refletirmos sobre isso, não é verdade? Porque Deus espera de nós assim, o retorno do nosso amor, simplesmente, de tudo aquilo que Ele faz. Deus espera que nós só voltamos para Ele com amor. O amor quer dizer assim, que nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus. E as pessoas, isto que é loucura para o mundo. Quando você escolhe Deus, quando você abre mão das coisas do mundo, algumas coisas, não é para você ser alienado, não é para você não fazer aquelas coisas, ser um crente tradicional, não. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Nós cristãos, nós temos que ter o equilíbrio, nem ao extremo, nem a liberdade total. Nós estamos no meio. Jesus era o equilíbrio. Amém? Então, nesse texto, é isso que nós temos que refletir. É isso que vai nos levar para frente. Então, o texto diz assim, Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 22. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando de Deus, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só que Paulo está dizendo para nós quem nós somos. Está falando para mim e para você aqui, né? Versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, outrora, eram estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo
da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Só até aí. Esse texto por si só já liquida a nossa pregação aqui, irmãos. Paulo está falando para a igreja de Colossenses. Se nós temos alguma dúvida a respeito de Jesus na nossa vida, ele está perguntando: se vocês têm alguma dúvida, aqui está a resposta. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele foi o primogênito, por amor, o Filho do amor de Deus, que nos transportou, que nos tirou das trevas para o reino da luz. Irmãos, eu, aos 17 anos, já falei antes de me converter, o meu lar, os meus pais frequentavam um centro espírita. Minha mãe era tomada por entidades, se eu posso falar isso, que ela se converteu ao Senhor. Eu ia no centro espírita, tocava, onde tinha aqueles, tocava lá o tambor, a mulher e o homem recebia lá um espírito maligno, saía de lá carregado, e eu, criança, participava daquilo. O diabo era sujo, meus irmãos, a coisa era feia, mas a farofa de lá era muito boa. Rapaz, como eu gostava daquela farofa. Eu não via a hora de dar quinta-feira para mim ir lá participar de tudo aquilo, para comer a danada da farofa. Mas não tem importância. Um dia eu cheguei até Jesus e todo o meu passado ficou para trás. Um lar muito difícil, onde na minha casa a minha família toda se separou. Meu pai foi para um lado, minha mãe foi para o outro, meus irmãos cada um tomou um rumo e eu vim para São Paulo. O meu lar foi completamente destruído, fruto das trevas. Dia após dia frequentava lá. Eu não tenho nada contra, irmãos, as pessoas que estão assistindo, eu não tenho nada contra as religiões afrodescendentes. Cada pessoa segue a religião que ele quiser. Você é livre, somos um país laico, você serve quem você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem está me assistindo e nós aqui, irmãos, nós sabemos que este Jesus é o único caminho que traz vida e paz. Nós só tivemos paz na nossa vida quando todos, absolutamente todos, se converteram na nossa casa. E a maldição foi quebrada. E as pessoas falavam: você é igual ao seu pai, né? Quando eu me casei, meu pai já faleceu, meu pai sofreu um acidente. Quando ele estava indo para a igreja, indo para a igreja, a ligação dele com as trevas era tão forte que não deu tempo, irmãos. Mas eu não sei se o Senhor o salvou, eu não posso afirmar isso. Mas eu quero dizer que quando ele faleceu, as pessoas diziam: você é parecido com seu pai. Meu pai não parava em emprego nenhum. Meu pai era um cara muito encrenqueiro, muito que brigava. E ele tinha os melhores empregos, era um profissional de alta qualidade, mas ele não parava em nenhum emprego. Ele ficava 6 meses num, 7 meses no outro. E a gente mudava de um lugar, de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Isso era o reino das trevas. A gente sentava na mesa para jantar, e logo 5 minutos depois começava uma briga, irmãos, e os pratos voavam para cima. Ao contrário dos filhos da luz, que sentam numa mesa e fazem uma oração e ensina seus filhos no caminho que deve andar. Você faz parte do reino da luz. Eu quero dizer para as pessoas que quem faz parte do reino das trevas, o final é duro, porque era muito sofrimento. A gente não sabia o que era comemorar aniversário. Quando eu vim para o reino da luz, eu tinha dificuldade em comemorar aniversário com a família da minha esposa, porque a gente não comemorava aniversário. A gente nem ligava, nem sabia quando era o aniversário do irmão, ou da nossa irmã, ou do meu pai. Era o reino das trevas. E quanto mais eles serviam aquelas entidades, mais eles tinham que pagar, mais briga acontecia. O dinheiro não dava, a casa não saía. Será que vale a pena? Até quando as pessoas sofrem e vão sofrer? Mas um dia um homem falou de Jesus para mim lá no meu trabalho. Falou do Filho do Homem.
E o amor dele por Jesus era tão grande que ele parou tudo para ouvir quando eu disse para ele: eu não tenho paz na minha casa. E exatamente naquele tempo eu vivi o pior momento da minha vida, da minha família. Minha esposa sabe. Nós não tínhamos mais o que fazer. O reino, nosso lar é completamente destruído. O reino das trevas. A gente trabalhava, o dinheiro ia num saco furado. Mudava de um lugar para o outro. A gente estava sentado na sala e começava a brigar, irmãos, sem nada. E as coisas voavam. Era o reino das trevas. Mas um dia Jesus me tirou das trevas e me transportou para o reino da luz. Aquele homem falou de Jesus para mim, ele mostrou o céu. Ele disse: olha, Jesus morreu por você na cruz. E se você seguir os seus caminhos, você vai morar no céu. E no meio do caminho, você vai viver uma vida de paz. A vida de paz não quer dizer que você não tem luta. É paz, porque assim, a paz para o cristão está no meio da tempestade. Olha Jesus, quando o barco estava no meio da tempestade, todo mundo apavorado, os discípulos lá no barco. Olha, a tempestade, o vento. Jesus estava na paz. Porque nós não temos o que é mais terrível para os filhos das trevas, que é a morte. Nós não temos medo da morte. Eu disse na live o seguinte: eu não quero morrer. Se o Senhor permitir que eu viva igual a minha sogra, 80 e poucos anos, irmã, querida irmã Maria, com saúde, né, Dona Maria, buscando a Deus. Ela fala assim: Dona Maria, a senhora está sozinha? Ela fala: não, eu estou com o meu Deus. 80 e poucos anos. E ela conta as histórias. Quando ela senta na mesa, ela conta as histórias dela para nós com Cristo, vivendo cada dia com Cristo, na luta, nas dificuldades. A paz, a nossa paz é saber que nós temos Cristo. E no meio da tempestade, nós possamos estar passando o pior momento da nossa vida. Nós sabemos para onde nós vamos. Se morrermos, é céu. Se vivermos, é Cristo. E nós sabemos que a vitória pode chegar amanhã, à noite, daqui a pouco. Alguém vai bater na nossa porta. As portas vão se abrir. As águas vão se mover. O Senhor vai entrar com providência. Nós cristãos vivemos assim ou não? Vivemos, irmãos. Vivemos assim. E nós vemos na igreja, trabalhamos, lutamos, nos esforçamos. Este é o reino de Deus. Quando Jesus entrou, o reino das trevas, irmãos, a primeira parte, mas um reino é feito de um rei. Tem que ter um rei, tem que ter uma terra, tem que ter um povo para o reinado. O rei é Jesus. A terra é o corpo. E o povo é a igreja. Jesus habita em você. Ele não está reinando sobre a terra ainda. Depois da vinda de Cristo, nós vamos ser arrebatados, nosso corpo vai ser transformado, e lá nós vamos reinar com Cristo sobre a terra, e nós vamos decidir junto com Ele as coisas da terra. Isso daí fica o pastor Paulo no estudo lá do Apocalipse. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, eu e você já estamos vivendo o reino de Deus aqui. Nós já estamos vivendo aqui. Isso não é falácia de que essa aqui é a vida nossa, é passagem, irmã Maria. Nós estamos de passagem mesmo, irmãos. O que vale para nós aqui? Todo o dinheiro do mundo, riquezas, posições, o que vale para nós? Os mais ricos do mundo. Steve Jobs está lá, ele morreu. Ele falava: eu trocava tudo que eu tinha pela saúde, para ter o poder de curar aí o câncer que me corrói. Magro, com todo respeito. Então, irmãos, Jesus libertou do reino das trevas. Não sei qual é a sua história antes de conhecer Jesus. Eu só sei que você não pertence mais ao reino das trevas. Tem essa convicção. Você viu quem Ele é? Está lá.
no nosso reino, no meu reino das trevas, a fonte estava seca. Tudo que saía da minha boca eu não purificava. Tudo que saía da minha boca era coisas ruins, palavrões, xingamentos, maldições, palavras de fracasso, sujeira. A minha fonte era seca. A minha fonte era de água suja, era as águas do rio Tietê. Sujas. Os rios não tinha vida. Sabe onde que eu encontrava vida? No boteco, tomando cerveja com os amigos aos 17 anos. Os assuntos eram aí. Voltei lá 20 anos depois, vamos descer. A conversa era a mesma. Era a mesma conversa, isso que me admirou. Falei, puxa vida, vocês passaram 20 anos falando as mesmas coisas. Só engordou a barriga, cresceu de tanta cerveja. Muitos perderam a vida, outros foram para outros caminhos. Mas a conversa do boteco era a mesma, sabe por quê? Porque saía só terra seca. O rio não tinha, o rio era sem vida, a água era suja. Mas, no reino de Deus, a primeira coisa que Ele faz é limpar a fonte. A nossa vida, nossas palavras se tornam limpas. Nós nos tornamos rios de águas vivas. Você queira ou não, você é um rio de água viva que flui dentro de você. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, onde você estiver. Agora é rios de água viva que saem de dentro de você. Não adianta você negar. Não tenha medo do pecado, nem das acusações do diabo. Você foi tirado do reino das trevas, irmãos. Você pertence a Jesus. Não deixe o diabo condenar e falar no seu ouvido que você não serve, que você não pode, que você não deve, por causa disso, por causa daquilo. Se você pecar, existe um advogado que vai diante de Deus e te defende. Ele mostra o sangue do cordeiro na sua testa e diz, olha, este é aí, Satanás, foi comprado, lavado, remido pelo meu sangue, e a dívida que ele tinha já foi paga. E agora da nossa boca sai rios de água viva. E uma terra assolada no reino das trevas. Segundo, primeiro, a fonte do reino das trevas é seca. Segundo, a fonte no reino das trevas, a terra é assolada. A terra não produz nada. Nós estamos trocando os jardins lá de casa, né? Hoje eu tive que comprar fertilizante, isso e aquilo para trocar as plantas. Trocamos a roseira de lugar. Ela estava num lugar onde não batia sol. Era da Dona Maria, muitos anos da Dona Maria. E ela tinha só um pontinho, uma folhinha. Nós trocamos ela de lugar, colocamos ela em outro lugar. Ela começou a pegar sol. Colocamos adubo e ela começou a nascer folhas. Em semanas ela está linda. Estou esperando chegar a flor, que a primeira flor eu vou dar para a minha querida sogra. Nós éramos terra assolada. As árvores secavam quando nós éramos das trevas. Eu pergunto para você, como é que está a sua árvore? Está seca? Ei, irmãos, como é que você está? Você está produzindo flores? As suas raízes estão fincadas? Qual é a água que está subindo na sua veia? Os rios eram secos no reino das trevas. Outra coisa, irmãos, quando a gente as árvores, elas secam, elas não produzem frutos, ela não produz sombra, ela não vinga, ela seca, ela vai murchando, as raízes. E ela tem a tendência a ela cair, ela começa a apodrecer por dentro. E ela vai caindo, ela vai murchando. No reino das trevas, somos como árvores que não tem sombra, que não tem fruto, que seca. Os frutos não nascem. Mas, no reino da luz, irmãos, Jesus coloca os rios nos ermos. Ele faz passar por dentro de nós esse rio, e a gente começa a produzir coisas boas. A gente vai deixando os vícios, a cerveja vai ficando de lado, as músicas do bar já
não serviam mais. Os amigos, as palavras já incomodavam. Jesus foi colocando os rios dos ermos. Logo, o fruto começou a aparecer. As pessoas começaram a dizer: olha, você é crente? Você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Você pode ir até a minha família? E você vai crescendo. E aí eu e você na vida cristã, vamos estudando a Bíblia, frequentando a escola dominical, vai conhecendo a palavra. Para que você ande no caminho do Senhor, você precisa andar na palavra de Deus, para que você possa ter resposta, porque o seu alimento é a palavra de Deus. Deus vai alimentar você somente da palavra de Deus. Você pode receber uma profecia, você pode subir um monte, fazer qualquer outras coisas. O alimento é a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Os frutos agora são bons. Aí, dentro de nós, é como com a árvore transformada, como aquela roseira que nós plantamos lá. Começou a nascer coisas boas e a vida foi mudando. Aí, as pessoas falavam que eu era parecido com meu pai, que eu não parava em emprego nenhum. A semana passada, eu entrei, fiz 23 anos na Volkswagen, entrei e fui aposentado. Saí de lá aposentado. Quando eu saí, eu olhei para trás e falei: obrigado, Senhor. Aqui é a prova de que uma maldição foi quebrada. Falei para minha esposa. 23 anos, saí aposentado. Saí elogiado. Os elogios não querem dizer nada, mas quando eu recebi o elogio, eu pensava no Senhor. Eu saí e falei: obrigado, Senhor. Eu contei o testemunho de como eu entrei lá e como eu saí. Com alegria e agradeci a Deus pelos 23 anos que eu fiquei lá, trabalhando. Consegui tudo que eu tive foi lá. Terceira coisa, irmãos, para nós terminarmos. No reino das trevas, a primeira coisa que o diabo faz é derrubar os muros para entrar nas cidades. Derruba os muros, tira os seus sonhos. Você começa a dizer que você não tem capacidade para nada. Eu tenho uma pessoa que eu conheço. Os sonhos dele estão sendo tirados dia após dia, nas trevas. Os muros são derrubados. E você ouve todo tipo de conselhos, pessoas. E lá nas trevas, no boteco, no bar, né? As conversas. Mulheres estranhas, homens estranhos, amores proibidos, seduções. Falta de proteção. E aí os lares são destruídos. A vida vai se acabando. Os homens saem dos trabalhos, não é verdade? E eles voltam para casa, não querem voltar para casa. Não tem prazer. Vão para os bares, tomar cerveja com seus amigos. Isso foram tempos e tempos. Desculpa eu citar isso, mas o problema da cerveja não é só o álcool em si, mas é o ambiente, é a conversa, é o bate-papo, nós homens, né, gostamos de marcar território, de ser importante. Quanto mais a gente bebe, mais a gente vai falando aquilo que a personalidade se mostrando. Então era aquilo que eu vivia, né, nas trevas. E vivia dia após dia isso. E não tinha nenhum resultado. Falta de proteção de todos os lados. Os muros caem, você fica desprotegido. No reino das trevas é assim. De repente perde tudo. De repente ganha tudo. De repente as coisas vão mal. De repente a situação vai ficando mais difícil. E nós nos tornamos presas fáceis de Satanás. Uma das coisas, irmãos, em Apocalipse no capítulo 12, no versículo 10, então eu ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino de Deus e a autoridade Vou ler de novo. Agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso
o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Está aqui, ó. Todo dia, Satanás vai lá acusar você. Mas ele diz assim que agora vem a salvação e o poder do reino de Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador. A partir daquele momento não tem mais acusação. Fique tranquilo, irmãos. Pensais nas coisas do alto. A sua mente agora é nova, você nasceu de novo. Você é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Não existe mais acusação para você. Mesmo no reino de Deus, tá bom? Deus sabe de todas as coisas. Ele está te aperfeiçoando. Nas suas fraquezas que Ele é forte. Sabe o que Deus fez, irmãos, comigo? Reconstruiu os muros. Quando eu me converti, eu vim para São Paulo, fui cuidado por uma mulher que me discipulou, minha prima, ensinou para mim, sentava comigo ali, e a gente estudava a Bíblia, me levava para a igreja, e ela me acompanhava, eu discipulado. Ela me discipulou, ela foi me acompanhando, vendo se eu tinha entendimento ou não, como que eu estava na igreja, se eu era bem cuidado. Ela começou a participar junto comigo. Não importava se eu ia ficar na igreja dela ou não, mas ela queria saber como eu estava, acompanhando, se eu ia na escola dominical, como eu estava. E ela sentava comigo e dizia: como é que você está? Isso durou uns 3 anos, isso foi fazendo com que os meus pés se firmassem na palavra de Deus. E chegou um momento que eu não conseguia mais desviar da palavra de Deus. Então, a nossa missão, eu e você, discipule alguém. Você não precisa ser pastor para isso. Você já é do reino de Deus. Tudo aquilo que você recebeu de graça você deve passar. Discipule alguém. Invista na vida de uma pessoa. E aí meus muros foram reconstruídos, as portas foram se fechando. E aí eu fui morar sozinho. Eu me lembro, irmãos, que eu morava em um quarto. Quando eu conheci minha esposa, antes de eu conhecer ela um pouquinho, eu fui aprender a orar pelas coisas, pedir a Deus. E eu pedi ao Senhor que me desse uma esposa que amasse mais ao Senhor do que a mim. Foi isso que eu aprendi. Disseram para mim: quando você for pedir uma esposa para Deus, peça uma esposa primeiro que busque ao Senhor, que ame a Deus, que seja convertida. Depois que ela ame mais o Senhor do que a você. E eu pedi, irmãos, se eu falar para ela, ou escolhe a igreja ou eu, estou lascado. A igreja na hora. Minha esposa nunca deixou de buscar ao Senhor. Acorda de madrugada para orar. Eu não estou, sempre foi assim. Aprendeu com a mãe. E ela ora. Às vezes que eu estou atribulado, quem traz a paz aqui é ela. E aí eu me casei, comecei a formar uma família. E quando eu sentava na mesa, a preocupação era o seguinte: será que eu vou ter que quebrar tudo? O que vai acontecer aqui? Não, irmãos, a vida foi reconstruída, foi outra vida. Eu conheci essa família da Dona Maria, o seu Joaquim, meu sogro. Eu orava. A oração dele do almoço demorava uma meia hora. Meia hora de oração, eu morrendo de fome, e ele orava por todos ali, todos os dias, todas as vezes. E eu fui dizendo: puxa vida, isso é possível? É possível, sim. E ele edificou a cidade. Depois que eu fui para o reino das trevas, Jesus edificou, colocou dentro de mim coisas de Deus, coisas que me afastaram do pecado, coisas que valores, tão discutido valores. Nós cristãos temos valores, irmãos, que nós não abrimos mão mais, porque Cristo nos comprou. Então alguns valores dentro de mim foram mudados. Com a minha esposa, eu vim de um lar destruído, então eu tinha que sentar na mesa, eu tinha que orar com ela, eu tinha que amá-la, eu tinha que ficar junto. Por várias vezes nós brigamos como todos os casais, mas a gente não se separava, nem deixava, porque eu prometi diante de Deus e das testemunhas amá-la, honrá-la, respeitá-la, na doença, na saúde, na tristeza ou na alegria, na riqueza ou na pobreza, diante de Deus e das testemunhas. Eu orei a Deus, o Senhor me deu ela. Como que eu ia
deixá-la. Valores. Eu chamava, né, para algumas reuniões, ou participar de alguma... Seus parentes te chamaram para uma festa de Natal, te chamaram para uma festa de aniversário, vai lá, dá o exemplo. É para orar pelo alimento, ore. É para orar no dia de Natal, ore no presépio, ore. Vai orar pelo presépio, mas ore pelas pessoas. Dê o exemplo, você é luz, eu e você é oportunidade. Foi convidado para uma festa de aniversário do colega do trabalho, vai. Você não precisa beber cerveja, você não precisa beber vinho, bebe guaraná, bebe água com gás, bebe água com limão. Vai lá, dá um abraço nas pessoas, cumprimente os amigos, fala com a família, brinca com as crianças. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, puxa vida, ele é alegre, ele é feliz, ele não precisa beber. Ele entende de política, futebol, tudo, ele sabe tudo, ele é crente. Puxa, ele não é alienado. Ele abraça as pessoas. Olha, querido, estou indo embora, está aqui minha esposa, meu filho. Eu estou agora, quer ir na igreja comigo? O cara fala, até que não é ruim não. Não preciso. Dinheiro. Não, dinheiro nós falamos depois. Vamos sentar depois. Se envolva. É porque você agora faz parte do reino. O reino de Deus, nós já somos do reino de Deus. E quando nós saímos do reino, nós vamos lá no reino das trevas, como diz Apocalipse, tomar a força. É na força que nós tomamos. Não é uma luta física, é uma luta espiritual. Hoje está mais difícil você pregar os valores, não é verdade? Porque as igrejas estão abertas, modernas, aquela coisa toda que não vale a pena a gente discutir. Mas você tem que manter ali os seus princípios, os seus valores do reino de Deus. E a recomendação é, se você não conhece o reino de Deus, pesquise, vai no Google, pergunte para o pastor Paulo, pastor Pedro. Vamos sentar, vamos passar para você o que é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você faz parte do reino de Deus na terra. Nós ainda não estamos reinando com Ele, mas já estamos sendo preparados. É como se fosse já nos preparando. Sabe o que vai faltar para mim e para você? Só o corpo ser transformado. E nós vamos atravessar paredes. Nossas vestes vão ser brancas. Lá no céu não vai ter choro, nem ranger de dentes, nem rancor, nem amargura, nem tristeza. Mas nós já estamos preparados. Nesse reino, irmãos, Ele nos promete muita alegria. E para encerrar, desculpa eu correr aqui, eu vou dizer para você o reino de Deus como é. Mateus 5, do em diante. Olha o reino de Deus. Vê se você se encaixa aí. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fortes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu e você somos limpos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Está sendo perseguido, xingado, maltratado porque você é crente. O reino de Deus é seu. A injustiça, se alegre, você está no caminho certo. Esse crente chato, esse crente que só ora, esse crente que só vai na igreja, esse crente que é isso, que é aquilo, você glória a Deus. Quando você é crente James Bond, que ninguém percebe que você é crente, começa a se preocupar, irmão. Mas quando você, não é para você ser chato, aquele espalha a rodinha, não. Onde você vai? Domingo, né? Domingo, eu falei para o pastor Paulo, eu tinha um casal de amigos nossos, amigos.
Estava na hora da gente ir para a igreja, não tinha como deixá-los. Precisava de um conselho, nós estávamos prontos. Tivemos que gastar tempo. Tudo bem, é o reino de Deus. Falei para o pastor Paulo. Continuando aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando que por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, contra nós, contra nós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam os profetas que viviam antes de nós. E depois ele fala que nós somos o sal da terra. Está aqui Mateus 5, 4, 5 e 6. É o didaquê, é a base da vida cristã. É o reino de Deus, é o reino de Jesus, que vai contra todos os princípios do mundo. Na hora que você sentar com uma pessoa para falar sobre princípios, abre lá em Mateus e fala para ele, Jesus veio e nós temos que mudar toda a nossa história agora. Amém, queridos? A palavra dessa noite é que nós estamos no reino de Deus. Esse é o nosso, é o reino para onde nós iremos. Então assim, você já vive. Eu e você já vivemos no reino de Deus, já vivemos. Você viu lá que o diabo vai te acusar diante de Deus todos os dias. Mas sabe o que Jesus falou para ele? Não adianta, agora não adianta mais. Eu não me lembro mais dos pecados dos meus filhos. Quais pecados, Satanás, você está falando? Não me lembro. Não me lembro mais. Quando eu olho para eles, eu vejo o sangue do Cordeiro. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Dá para cantar o teu reino aí, pastor? Pessoal do louvor aí. Paulinha, sou fã dela. Gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Queridos, você é tão amado pelo Senhor. Eu e você. Se você soubesse o tanto que você é amado pelo Senhor. Eu e você. Você tem ideia disso? Quanto que o Senhor te ama. Ele te ama muito, muito, muito. E Ele, pastor Pedro, ama você do jeito que você é, Davi. Do jeitinho que você é. Ele sabe exatamente como você é. Mas o fato de você estar aqui hoje, isso não é simbólico, né, Valdecir? O fato de você estar aqui hoje, Evandro, o fato de você estar aqui hoje, não você, nós, significa que você também ama o Senhor. Você está dizendo para Ele, Deus diz para você, Evandro, eu te amo. E você, quando você vem aqui buscar Ele, você diz assim, Senhor, eu também te amo. Então diga para o Senhor, Senhor, eu te amo. Vamos dizer de novo, Senhor, eu te amo. Mais uma vez, Pai. Senhor, eu te amo. Deus nos ama também. Eu não orei ali pelos pedidos ali. Pode orar. Irmãos, eu comprei, deixa eu contar uma bênção enquanto vocês vão sentando. Eu comprei um carro. Eu não trouxe a chave. Toda vez que eu venho aqui, como eu gosto disso, né? Então eu preciso trazer a chave para consagrar, né? A gente ora. Eu imagino isso. Enquanto ele não receber a unção ali, entra pelo motor, vai, o carro nunca quebra, Valdecir. A melhor prevenção que tem é você trazer as chaves e os documentos da casa. Ali estão os sonhos, os pedidos. Meu filho também que está procurando emprego aqui em Sorocaba. E estenda suas mãos para cá, ali naquela mesa. E juntos como igreja vamos orar para que o Senhor atenda os anseios do coração, não é verdade? Pai, em nome de Jesus, apresentamos ali aqueles pedidos que estão na mesa ali. As roupas, as chaves, as fotos. Todos aqueles que estão ali, Senhor, empresários, homens ali, os projetos e sonhos, os carros que estão ali. Nós consagramos em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor venha com a sua bênção sobre aqueles lugares, sobre aquelas pessoas, aquelas duas carteiras de trabalho que estão ali. Senhor, abra as portas do emprego,
essa semana ainda a resposta. Nós confiamos em Ti, o Senhor sabe de todas as coisas, as chaves, os documentos, entra com provisão em nome de Jesus, porque nós sabemos, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso e pode fazer todas as coisas em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor, muito obrigado. Pastora Vera, muito obrigado, viu?